Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu grupo, né, vai apresentar sobre o vírus do Ebola. Nosso grupo é composto por Pedro Reis, Bruna Regina, Naomi Marcelli, Gabriele Dias e Marisa Lima. Iniciarei falando sobre os aspectos históricos. Então, o vírus do Ebola, que é o segundo membro da família Filovírus, ele foi descoberto primeiramente em 1976, quando duas manifestações de febre hemorrágica ocorreram em dois lugares vizinhos, né? Esses lugares foram na Nizara, no Sudão, e em Vambuco, na República Dominicana do Congo, né? Em uma região situada próximo, né, do rio Ebola, que dá nome ao vírus. A doença pelo vírus Ebola, né, tem a sigla DVE, é uma zoonose cujo morcego é o responsável mais provável, né? Quatro dos cinco subtipos ocorrem em hospedeiros animais nativos da África. Acredita-se, né, que o vírus foi transmitido para os seres humanos a partir de contato com sangue, órgãos ou fluidos corporais de animais infectados, como chimpanzés, gorilas, morcegos gigantes, antílopes, né, e porcos espinhos. Os morcegos frutívoros, eles são considerados os hospedeiros naturais do vírus Ebola, né? E a taxa de fatalidade do vírus varia entre 25% e 90%. Bom, a prevenção que eles devem ter, né, nós devemos ter com o vírus Ebola é muito parecido com a prevenção que nós devemos ter com o vírus coronavírus, né? Que é a higiene, passar álcool nas mãos quando estiver na rua, né, em casa, lavar com água e sabão, tomar banho quando chegar da rua, não ter contato com sangue e outros fluidos corporais dos infectados do Ebola, evitar ir a funerais ou visitar pessoas infectadas, evitar ter contato com morcegos e primatas não humanos, que podem conter o vírus, e ficar 21 dias, porque é nesses 21 dias que aparecem os sintomas e a pessoa sabe não se está contraiu o vírus Ebola. Como ele atinge o nosso corpo? Infecta as células imunológicas e as usa para viajar para os rins, o baço e o cérebro. O vírus Ebola, ele não age como o vírus da AIDS, né, que atinge principalmente o sistema imunológico. Ele, na verdade, ele faz o organismo se destruir sozinho, porque ele hackeia, tecnicamente, o sistema de comunicação do nosso corpo, que faz com que o corpo entenda que está sendo invadido por um vírus e faz com que contra esse vírus, né? E aí ocorre a produção exacerbada de proteínas para combater o vírus, só que por causa do hack, né, do vírus, faz com que não tenha um comando para essa produção de proteínas acabar. E aí causa febres altas, acúmulo de fluidos, células mortas e sangramentos, né? O ebola, ele ataca os órgãos e células, matando-as por dentro e provocando o rompimento das membranas, lançando novas partículas no sistema imunológico para expulsar o vírus, já que ele consegue entender que o corpo foi atacado muito tempo depois, é muito intensa, o que faz com que as veias fiquem fracas e a pessoa, o indivíduo, né, infectado, sangre até pelos poros. Bem, então agora eu vou apresentar para vocês a respeito dos aspectos ecológicos do vírus Ebola.
Uma vez que não se conhece, né, o reservatório natural desse vírus, é também desconhecida a forma como o vírus ele surge nos humanos, né, no início do surto. Contudo, os investigadores, né, que trabalham no estudo desse vírus, eles acreditam que o primeiro paciente infectado, por ter o contato, né, direto com o animal infectado, como o animal, né, que no caso seria o morcego, ou o primata não humano. E aí o primeiro contato com o vírus ocorreu dessa forma. E aí, embora uma quantidade considerável de esforço fosse posta em identificar os reservatórios naturais, no caso da grande manifestação da doença, os anfitriões ou os vetores potenciais do artrópode para o vírus ebola não foram encontrados. Os macacos, os seres humanos e as outras espécies mamíferas suscetíveis à infecção do ebola são considerados como os anfitriões de extremidade, né, podemos assim dizer, e não como os reservatórios de infecção. Acredita-se que, durante séculos, o vírus tenha ficado restrito aos morcegos, que são os seus hospedeiros originais. Eles que são animais que, além do morcego, né, os macacos e os porcos domésticos também, segundo estudos, podem servir de hospedeiros intermediários. O seu contato com os humanos provavelmente, né, ocorreu com a ingestão de carne ou pela mordida desses animais infectados. Ou seja, o primeiro contato do vírus com o ser humano, né, propriamente dito, foi justamente por esse contato com uma carne que provavelmente estava infectada. A transmissão ela ocorre por meio do contato com o sangue ou tecidos fluidos ou fluidos corporais, né, de animais que já, como eu já havia dito, que poderiam estar infectados, e também a partir de superfícies ou objetos infectados. E destaca-se, né, é importante ressaltar que não há registro de isolamento do vírus no suor ou pelo ar. Ou seja, isso quer dizer que o vírus ele não pode, segundo registro, ser transmitido pelo ar. Não há a transmissão no período de incubação. O que seria esse período de incubação? Seria justamente esse processo, né, o período relacionado à exposição do animal a um organismo patogênico, ou seja, a exposição do animal ao vírus, né? E aí a transmissão desse vírus ela só ocorre após o aparecimento dos sintomas. Na África, os surtos provavelmente originam-se de pessoas que têm contato ou manuseiam a carne crua dos chimpanzés, gorilas infectados, morcegos, macacos, antílopes florestais e porcos espinhos, né, que são dados doentes ou mortos na floresta. Esses são os animais mais comuns, mas a transmissão não se restringe apenas a isso. Depois que uma pessoa entra em contato com o animal que está infectado, ela pode espalhar o vírus à sua comunidade, ou seja, ocorre uma transmissão comunitária. E aí o vírus, como eu já havia dito inicialmente, ele não pode ser transmitido pelo ar, né? A transmissão dele é bem parecida com a transmissão do novo coronavírus. Bem, gostaria de falar também a respeito dos aspectos sociais, né? Como essa sociedade, como a maioria da população reagiu, né, a esse surto do vírus da ebola. Então, já no final da epidemia do ebola vírus, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, registrou uma marca de 11 mil mortos por ebola. Os três países mais atingidos foram a Libéria, Guiné e Serra Leoa, com um total de 26.593 pessoas afetadas pelo vírus. Em Guiné, 2.386 pessoas morreram da doença. Em Serra Leoa, registrou-se 3.903 mortes e na Libéria, outros 4.716 mortos. Então, de fato, vemos que o ebola vírus matou muitas pessoas, né, matou muita gente. Mas há quem diga que um dos principais, ou se não, o principal pivô dessa proliferação e propagação, né, do vírus do continente africano se dá pelo contexto da extrema pobreza que há na maioria das nações africanas. E a grande maioria desses países africanos sofrem com um desequilíbrio, né, de estrutura, um desequilíbrio estrutural, com problemas relacionados à economia, problemas relacionados no seu geral, diferenças étnicas, culturais e, sobretudo, uma instabilidade política também.
conhecendo, né, como começou a manifestação do vírus, né, percebemos que partiu de uma situação relativamente básica, né, que é a alimentação. E é um problema, né, uma das enfrentadas pela maioria das famílias africanas, né, que é a comida. Ou seja, muitas dessas famílias buscam outros meios de alimentos, né, por falta de opção mesmo, e acabam atraindo determinadas doenças, assim como o vírus da ebola, né, que foi encontrado, né, em chimpanzés, em morcego, né? A partir disso, né, da ingestão desses alimentos, desses animais, que o ebola vírus, ele ganhou, né, uma proliferação também entre a sociedade, entre a humanidade. E além disso, a falta de um suporte, né, de um alerta, de conhecimento, né, da grande maioria da população que não se precaveu em relação aos cuidados, né, de isolamento, uso de máscara, de higiene no geral, né, essa população atingida pelos meios sociais do governo, né, para que alertassem ele aos devidos cuidados ou até mesmo proporcionassem, né, o uso de máscara, o álcool em gel, por exemplo. Então, a falta e a escassez de recursos, né, e a dificuldade do acesso aos sistemas de saúde geraram uma baixa adesão à imunização, né, deixando a população suscetível a essa enfermidade. Então, em relação às perspectivas futuras, ainda não há uma cura para o ebola. Como já vimos, existe sim a prevenção e também existem dois tipos de tratamentos. Ainda não são tratamentos licenciados comprovados, mas existe uma gama de tratamentos potenciais, incluindo produtos sanguíneos, terapias imunológicas e medicamentos que ainda estão em desenvolvimento. Entre esses tratamentos, temos a administração de fluidos intravenosos e eletrólitos, e temos também a manutenção dos níveis de oxigênio e da tensão arterial. O tratamento, a princípio, ele se restringe ao controle dos sistemas e das medidas de suporte e estabilização do paciente. É muito importante iniciar o tratamento de maneira oportuna, que é para aumentar as chances de sobrevivência dos pacientes. Essa é a nossa apresentação e finalizamos por aqui.